Olá, bom dia. Marcos Amorim dos Semeadores Digitais aqui, pronto para mais um encontro, nosso 17º. Bom dia, Bruno Pita. Bom dia, Marcão. Bom dia, galera. Maravilha. Vamos hoje falar sobre interrogação. Alguma ideia aí? Pronto, uma coisa que eu acho interessante, de um dos pontos a ser tratados, é como você, como você pode fazer para manter o foco ali no que realmente importa, no que interessa para poder te levar, se te conduzir a, a aplicação de alguma ideia ou desenvolvimento de algum projeto, de algum empreendimento, sendo que a sua própria família te bota para baixo e te desestimula a continuar naquilo. Ou seus amigos também te desestimulam a continuar naquilo. É uma barreira aí que, não vou dizer todos, mas uma parte dos empreendedores aí enfrentam, né? Principalmente quando se trata do ponto que você está e que você tem que tomar uma decisão, por exemplo, de você largar um emprego que te traz estabilidade, embora a gente saiba que estabilidade não existe. Isso aí é ilusão pura da cabeça de quem acha que existe estabilidade. Mas tem muitos fatores que estão fora, totalmente fora do nosso controle. Então, para poder uma coisa ser estável, ele tinha que estar 100% no nosso controle, e mesmo assim poderia a gente mesmo fazer uma merda e rachar o negócio no meio. Mas quando se trata de quando o pessoal taxa alguma coisa como estável, aqui eu tenho estabilidade nesse setor que eu tô. Mas você não conta que pode acontecer como aconteceu aí, pode acontecer uma pandemia, pode acontecer uma catástrofe natural, pode acontecer, sei lá, pode acontecer algum conflito, alguma guerra, pode acontecer algum bloqueio comercial, pode acontecer uma série de fatores que vão fazer você perder aquilo ali. Então, a estabilidade não existe. É lógico que eu estou contando aqui algumas situações que são mais extremas, né? São mais raras de acontecer, mas que acontece. A gente está passando por um exemplo disso aí, que muita gente estava em situação de estabilidade, com um emprego garantido, coisa e tal, está perdendo, porque o momento tá pedindo. O momento obrigou alguns empresários que não têm como manter o quadro, obrigou os caras a cortar. Então essa estabilidade aí já foi pro ralo. Esse exemplo claro do que a gente está vivendo aí já mostra isso. Então é interessante para a galera saber como blindar, né? Como se manter determinado, principalmente quando chega nesse ponto aí que eu tratei, de você ter que abandonar um emprego teoricamente estável para poder se jogar de cabeça no empreendimento, sendo que tem sua família pressionando, tem amigos que pressionam, às vezes tem um companheiro ou companheira que você tem que também pressiona. Então, seria uma dica massa aí para poder passar, um insight aí para passar para a galera pegar. Show de bola. Você trouxe uma coisa que eu achei interessante, né? Eu já há algum tempo resolvi isso na minha vida, graças a Deus. Hoje eu tenho apoio de todos os lados da minha família, né? Tanto da minha mãe, quanto do meu pai, quanto da minha esposa, dos meus filhos, todo mundo me apoia, mas nem sempre foi assim, né? E como foi que esse negócio começou a mudar? Quando eu comecei a me posicionar. Então, eu sempre fui uma pessoa muito, até o quiser fala, né, que de evitar conflito, de tentar agradar todo mundo, aquela coisa toda. E o que é que eu acabei percebendo? Eu ficava indo de um lado para o outro. Toda hora eu estava tentando agradar alguém, toda hora eu tinha que estar mudando a maneira de fazer, de agir. E aí eu resolvi começar a empreender. O pessoal nunca me disse assim também que, não, isso é maluquice, não sei o que e tal. A minha ex-esposa chegou a falar isso, mas, tipo,
dava um certo apoio, né? Então nunca foi assim algo totalmente tive que lutar contra tudo e contra todos para chegar lá, não. Mas tinha certas resistências, né? Pô, tem certeza que isso vai dar certo, né? A minha sogra talvez seja a pessoa que mais seja contra, né? Porque ela tem um histórico na família de pessoas que empreenderam e que o período tá bem, daqui a pouco tá mal, tal. Então ela acredita muito nessa história da estabilidade. Mas com o passar do tempo, as pessoas vão percebendo que, tipo, eu não estou de brincadeira nesse negócio, né? Eu realmente tô estudando, estou batalhando para fazer a coisa acontecer. Então, eu acho que isso por si só mostra para as pessoas um pouco de segurança, de confiança. Elas começam a confiar que você realmente vai conseguir fazer aquilo, porque elas veem o esforço que você está empreendendo. Então, acho que o primeiro ponto é: será que eu estou me esforçando o suficiente? Ou que eu estou transparecendo esforço suficiente para as pessoas? Porque muitas vezes a gente fala assim: ah, não, vou trabalhar na internet, vou empreender na internet. E aí a pessoa passa, você está conversando no WhatsApp, você está vendo vídeo no Netflix, você está dormindo o dia todo. Então você não passa confiança para a pessoa, você não passa que, poxa, é isso que eu quero e eu preciso do apoio de vocês para eu conseguir atingir esse objetivo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. As pessoas, às vezes, elas querem mais do que uma confiança, elas querem que as pessoas empurrem ela para fazer aquilo. Então, isso hoje para mim é tão forte que quando tem dias que você não tá bem, né? Então, quando eu tiro um dia para, poxa, hoje eu não vou trabalhar não, hoje eu vou ficar aqui sentado no sofá, eu vou tirar um dia para dar uma dormida aqui, porque eu não tô, né, não tô 100% com energia. E minha esposa vem, poxa, o que é que aconteceu? Você tá aí, tipo, sentado no sofá, ou tá sentado na mesa, lendo o livro, ou tá deitado na cama dormindo. O que foi que aconteceu? Por que é que você tá assim? Milagre esse que você não tá trabalhando. Então você vê que as pessoas elas prestam atenção em você, elas absorvem aquilo que você está fazendo, né? Então isso passa a confiança, a pessoa vê que pô, não, realmente ele tá se esforçando para fazer a coisa acontecer, ao ponto de quando você se permitir fazer algo diferente, a pessoa perceber e te perguntar por que é que você mudou o padrão de comportamento, você não se comporta assim. Então acho que esse é o primeiro grande ponto, né? O segundo é a questão do fazer. Na verdade, se relaciona, né, com o primeiro. Você está realmente fazendo alguma coisa ou você está só se distraindo? Então, a gente tem estudado aí durante os últimos dias sobre a questão da procrastinação. Então, beleza, eu tenho aqui um projeto, eu tenho ideia e eu estou me esforçando para fazer esse negócio acontecer. Só que por mais que eu trabalhe, por mais que eu me esforce, eu não consigo chegar lá, eu não consigo ver o resultado. E por que isso está acontecendo? Aí entra a questão, né, por mais contraintuitivo que pareça, do autoconhecimento. Né? Por quê? Quem eu sou? O que é que eu estou fazendo aqui? Né? Para onde eu vou? Então são perguntas que se aplicam a esse contexto. Né? Quem eu sou? Quais são as minhas características? Isso é tão forte que eu cheguei a falar, não sei se falei no vídeo, foi na nossa conversa fora do vídeo, sobre quando eu decidi conversar com minha audiência e perguntar como que eles me viam, por que eles estavam me seguindo, vendo meu conteúdo. E eu resisti um pouco a fazer isso. E quando eu decidi fazer isso, mudou completamente a minha visão sobre o meu negócio, sobre mim e sobre o meu público. Eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava antes, simplesmente porque eu comecei a entender por que as pessoas me seguem. Então eu pensava, poxa, será que realmente eu estou gerando conteúdo de valor para essas pessoas? Será que elas conseguem enxergar a importância que tem sobre o que eu estou falando? Eu não tinha essa clareza. Então, isso inclusive me desmotivava de produzir conteúdo, porque eu não sabia o que vinha de lá. Eu fazia as minhas aulas, as minhas lives, e continuo fazendo até hoje, né? Só que os feedbacks acabavam não vindo. Não vinha pergunta, não vinha elogio, não vinha crítica, não vinha nada. Eu via lá os likes no vídeo, ok, tinha poucos dislikes, mas isso eram elementos poucos, né? Poucos elementos para que eu conseguisse chegar a uma conclusão. E quando eu perguntei, tudo isso fez sentido. Né? Uma das pessoas respondeu, eu achei até bem interessante, que ele falou, poxa, o que eu mais acho que a sua principal característica é você passar o conteúdo de uma maneira didática, simples e prática. Você vai lá direto ao ponto. Você esmiuça as questões. Dificilmente, quando você termina de explicar alguma coisa, sobra alguma dúvida. Aí então é por isso que as pessoas não fazem perguntas no vídeo. Não é porque elas não entenderam. Eu até brincava, terminei aqui a explicação, não tem nenhuma pergunta, vou terminar o vídeo. Ou vocês entenderam tudo, eu não estou entendendo nada.
E apesar disso, as pessoas também não se pronunciavam, não falavam nada. Um ou outro falava, pô, legal, obrigado pela aula, tal. Mas, tipo, não dá para você mensurar se a pessoa realmente entendeu ou se tá só na cabeça de lagartixa, né? Então você começa a desconfiar, porra, será que realmente está tendo valor, né? Você fala, as pessoas não respondem nada, e aí você começa a perceber que nem todo mundo vai te responder, né? Mas aquelas pessoas que estão te respondendo, elas acabam representando aquela população ali. Então a resposta foi mais ou menos essa. Pô, você é uma pessoa didática, você é uma pessoa que está sempre atualizada, você é uma pessoa que está sempre trazendo conteúdos relevantes para a gente, tá? Então as pessoas têm essa percepção sobre mim. Então isso, inclusive, dá um ânimo. Você, poxa, então beleza, então o que eu estou fazendo realmente tem valor, faz sentido para as pessoas. E aí faz com que você queira produzir mais, até que você acelere, gere novos tipos de conteúdo para essas pessoas. Por que você está me seguindo? Pô, estou seguindo você porque você é um cara que está sempre atualizado, você está sempre trazendo as informações, que é muito parecido com a minha característica, né? Você está sempre trazendo as informações para a gente de maneira embasada, né? Você não entrega para a gente nada solto. E eu sinto que eu preciso aprender sobre esse assunto. Então, por isso que eu estou te seguindo. Eu acho que você é a melhor pessoa para me ensinar sobre esse assunto. Ah, então agora eu sei porque a galera está me seguindo. Não só como já mudou, né? Não só o conteúdo que eu faço é relevante, mas ele é relevante ao ponto de ser a causa das pessoas estarem me seguindo. Aí eu desanimo, paro de produzir o conteúdo. O que é que vai acontecer? As pessoas vão parar de me seguir. Aí eu vou dizer, tá vendo aí que o conteúdo não prestava? Ninguém tava nem aí para mim. Na verdade, é exatamente o contrário. Então, era isso que faltava na minha cabeça. E aí, pô, quem é que tá aqui? Tipo, quem é você? O que é que você tá querendo aqui? O que é que você tá procurando? Ah, eu quero me aperfeiçoar, eu quero aprender mais sobre o conteúdo que você ensina. Ah, então as pessoas estão vindo atrás de mim porque elas querem aprender, beleza. E aí, quem é você? Né? Quem é você na fila do pão, né? Qual é o seu nível de conhecimento sobre esse assunto? É básico, intermediário, é avançado, é nenhum? E aí, de toda a minha base, 50% se considera intermediário e 50% se considera com conhecimento básico ou nenhum conhecimento. Por que isso? Na verdade, já tinha até essa percepção, né? O cara que você considera que tem um conhecimento avançado, não tem por que estar na minha lista. Tipo, o que eu estou ensinando, ele já sabe. Então, ele não vai vir para cá. Agora, o cara que é iniciante, que não sabe nada, ou que tem um conhecimento básico, esse cara tem consciência de que não sabe, e ele está ali para aprender. E o intermediário? O cara já sabe alguma coisa, só que ele não tem certeza sobre o que ele sabe. Ele quer saber se realmente aquilo está certo ou não. Então, por isso que ele me segue também. Então, eu tenho esses dois perfis de público. Mas observe que tanto um quanto o outro estão me seguindo pela mesma razão. Eles querem aprender mais sobre o assunto, eles querem se atualizar sobre o assunto. Então, isso aí é uma chave importantíssima. Inclusive, isso me fez enxergar um outro patamar, um outro cenário, né, do meu negócio, porque eu ficava muito preso na ideia, vou ensinar sobre determinado assunto, é só isso e acabou. E de repente eu comecei a perceber que não, que eu tenho coisas que eu sei que são interessantes para as pessoas e que ajudaria bastante elas. Então agora eu estou começando um movimento de renovar os conteúdos, de fazer algo mais ajustado à necessidade delas. Então, se elas estão me seguindo porque elas não têm certeza se o que está fazendo está correto, eu agora comecei uma linha de conteúdo onde eu ajudo pessoas a resolver os problemas que ela tem lá no dia a dia. Então, ligo a câmera, gravo, converso com ela, qual é o problema? O problema é isso aqui e tal, vamos lá, vamos resolver o problema. Então, se é isso, se é por isso que elas me seguem, porque a informação está atualizada, porque eu mostro como resolver, agora isso vai dar muito mais ânimo delas me seguirem, porque eu estou começando a entregar mais próximo daquilo que elas esperam que eu entregue. Note que ainda não estava entregando aquilo que elas estavam buscando. Mas depois dessa conversa eu comecei a fazer isso. Então isso dá um novo ânimo para você, dá mais força de vontade e você começa a encaixar mais com o seu público. E aí, a partir do momento que você começa a encaixar mais, a sua mensagem começa a fazer mais sentido e aí você começa a verdadeiramente ter um negócio. Uma outra coisa que eu vejo é a postura. Então, por exemplo, principalmente nesse mercado de internet, quando a gente começa na internet, eu particularmente pensava assim, eu estava conversando com um amigo ontem, eu também pensava da mesma forma. Você pensa, pô, vou fazer um curso online, vou gravar esse curso, vou botar para vender e vou ficar milionário e acabou, a vida vai ser essa aí. Tipo, vou gravar o curso uma vez e tá lá e acabou. E aí quando você vai para a prática, a coisa não é bem assim. Né? E hoje, na verdade, eu enxergo de uma maneira muito diferente. É um negócio verdadeiramente. A gente quando começa nessa área, a gente pensa que é uma brincadeira. Vou brincar de ter um negócio de marketing digital. Não é nem de ter um negócio, vou brincar de fazer vida aí, fazer um curso e botar para vender. Não é isso, o negócio é muito mais do que isso.
Então, você vai ter que se envolver, você vai ter que pesquisar, você vai ter que conhecer as pessoas que estão se relacionando com o seu conteúdo, você vai ter que descobrir o que é que elas esperam de você, quais são as reais dificuldades que elas têm, e a partir daí procurar uma maneira eficiente de resolver esses problemas. Então, hoje eu enxergo que a parte crucial do meu negócio é estar em contato com os meus prospectos, com as pessoas que me seguem, com a minha lista de contatos. Quanto mais próximo eu estiver deles, quanto mais eu estiver me relacionando com eles, mais conteúdo, mais informação eu estou absorvendo e melhor eu posso ajustar os meus produtos, o meu marketing, para ajudar essas pessoas nas reais necessidades que elas têm. O problema é quando a gente começa, a gente quer criar um produto qualquer e arranjar gente para comprar o produto. Então, essa orientação está completamente equivocada. E é por isso que a grande maioria das pessoas não conseguem ter sucesso nesse mercado. Quando você vira a chave. Engraçado que eu lembro de um menino, acho que foi de Feira de Porto Seguro, Feira de Santana, 17 anos, o cara fez um 6 em 7. E aí ele contando, né, a história dele, como foi que ele conseguiu, e ele fez um 6 em 7 na virada do ano. Não foi um negócio normal. Ele pegou, comprou fórmula, acho que foi em novembro, estudou um mês, preparou um lançamento, no dia 29 de dezembro ele lançou e fez um 6 em 7. Um produto, acho que ensinando a ter uma agência digital, um negócio assim. Um menino de 17 anos, pense aí. E aí ele falando, né, mude a unidade de medida do seu negócio. Naquela época eu não conseguia entender o que ele estava falando. Ele falava que, pô, esqueça o dinheiro, foque em tipo, sorriso, sei lá, em satisfazer verdadeiramente o seu cliente. E aí o dinheiro vai vir junto. E hoje eu entendo plenamente isso. Quando eu comecei a focar em, porra, o que é que as pessoas que estão me seguindo realmente querem, o que é que elas realmente precisam, e comecei a focar minha atenção nisso, é aí que está o dinheiro. Porque você vai começar a produzir o que a pessoa quer. Se você produz o que a pessoa quer, você não tem nem esforço para vender. Esse curso mesmo que eu comecei a produzir do Excel para contadores, teve uma menina que viu um vídeo meu lá na internet, eu não coloquei link para comprar curso, não coloquei nada. Só coloquei o vídeo lá e acabou. Ela achou meu telefone, entrou em contato e me perguntou como é que faço para entrar nesse curso aí, porque eu gostei da proposta, eu quero participar desse negócio. Então, quando você faz uma coisa alinhada com a necessidade real da pessoa que está te seguindo, a venda já está feita. O fato de você fazer um lançamento é só uma proforma, de você passar um e-mail, é só formalidades, digamos assim. Mas a venda já está feita na cabeça da pessoa, ela só está esperando uma oportunidade de comprar. E quando você está focado em vender porque você quer faturar, você não consegue alcançar esse nível de detalhe da coisa. Então, muda a unidade de medida do negócio. Comece a pensar o seguinte: como que eu consigo resolver efetivamente o problema do meu cliente? Ah, mas eu nem sei qual é o problema dele. Então pergunte para ele. É outra coisa que a gente tem medo de fazer. Ah, eu não vou perguntar para o meu cliente porque, sei lá, isso vai passar a ideia de que eu não sei o que eu estou fazendo. E a gente tem muito essa coisa, né, de que as pessoas vejam a gente como autoridade no assunto, que a gente sabe tudo sobre tudo e que a gente é o bambambam e vai resolver todos os problemas do cara. Mas, velho, quem tá passando lá o problema, que tá passando a dificuldade é ele. Muitas vezes não é você. Você também pode ser. No meu caso, eu sou o próprio público do meu produto, porque eu vivo isso também no meu dia a dia. Só que não necessariamente os problemas que eu enfrento são os problemas que as pessoas que estão do outro lado estão enfrentando também. Né? E os problemas que elas estão enfrentando não necessariamente são os problemas que eu enfrento. Os níveis de experiência são diferentes. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é: eu não estou produzindo algo para mim, eu estou produzindo para o outro. Aí a gente volta lá para aquele conteúdo que a gente está falando sobre procrastinação, sobre procrastinação não, foi sobre perfeccionismo. De fazer um produto perfeito, e aí quando o produto estiver perfeito eu vou lançar. Mas para perfeito para quem? Ele tem que estar perfeito para você ou tem que estar perfeito para quem vai consumir o produto? Então essa chave também tem que virar. Se você começa a pensar que o produto tem que estar perfeito para quem consome, você vai querer fazer e lançar ele muito mais rápido. E quanto mais rápido ele estiver na mão de quem vai consumir, mais rápido você tem o feedback, mais rápido você pode ajustar. Que é um lema das startups, inclusive, né? Então eu acho que tudo isso passa pela questão de você mostrar para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor, de que você verdadeiramente está levando isso a sério. E de que você está querendo fazer esse negócio funcionar. E a partir daí as pessoas vão começar a contribuir. Envolva elas, né? Às vezes eu estou fazendo aqui um e-mail para mandar para minha lista, eu peço para minha esposa ler, pô, lê, avalia aí, o que é que você acha? Pô, eu tenho uma pegada assim mais de agressividade, né? De tirar o cara da zona de conforto.
Então, às vezes, será que tá muito grosseiro o e-mail, né? E minha esposa é uma pessoa assim, muito delicada. Então, quando eu passo para ela um conteúdo, alguma informação, ela é tipo assim, o tipo de pessoa que se ofende, né? Mais facilmente. Então, ela é o tipo de pessoa perfeita para eu saber se eu tô no nível certo. Porque se ela tem essa sensibilidade, né? E eu faço um conteúdo, ela fala, não, acho que não ficou ofensivo, não. Quer dizer que ainda tá muito leve. Quer dizer que ainda posso pegar um pouquinho mais pesado. Né? Então, ela é um termômetro para mim nessa questão. E nesse processo, quando eu estou envolvendo ela, mostrando para ela o que eu estou fazendo, ela começa a entender o porquê que eu estou fazendo aquilo, o que é que eu estou fazendo, e começa a me apoiar mais. Eu acho que essa é uma das grandes chaves também, você trazer para perto de você as pessoas que estão ao seu redor, explicar para elas aquilo que você faz. Eu estou fazendo um curso agora de copywriting, e o cara que está ministrando o curso, ele deu para a gente de bônus uma palestra, onde ele está explicando como é que funciona o processo e tal. E aí, no meio da palestra, ele fala que ele levou o pai dele para o evento, para o pai entender o que é que ele faz. O pai não achar que ele trabalha com tráfico de drogas. Né? Ele trabalha com tráfego na internet. O pessoal já entende que é alguma coisa relacionada a drogas. É tráfico de drogas, é alguma coisa relacionada a isso. Aí ele levou o pai dele para o pai entender o que é que ele fazia. Né? Então, eu acho bem interessante isso. Você trazer para perto as pessoas, explicar para elas aquilo que você faz, por mais que ela não consiga entender. Né? Minha esposa, por exemplo, até hoje ela não entende 100% o que é que eu faço. Mas ela sabe que, pelo menos ela sabe que é alguma coisa do bem, não vai prejudicar ninguém no meu trabalho. E ela me apoia, ela me dá força nisso. Ela sabe que tem alguma coisa relacionada com marketing digital e com fazer alguma coisa, vender alguma coisa na internet. Né? Então, não precisa também explicar detalhadamente, mas fazer com que a pessoa entenda que aquilo é importante para você e que você precisa do apoio dela. Eu acho que isso é muito importante. Então tem alguns pontos que colaboram com isso que a gente tá tratando. E você citou aí, que é a questão do que as pessoas veem de como você está lidando com aquilo, que vai dizer muito, a questão da sua postura, do seu compromisso, do comprometimento, né, na verdade. E, e aí, com base no que assim, você para as pessoas o que elas veem, geralmente não é nem o que você fala. Às vezes na É o que você faz. internet às vezes na internet até cola, você fala que é de um jeito e tal, e as pessoas até acreditam. Mas no dia a dia o negócio é diferente, né? Não adianta você falar que você é isso, é aquilo e aquilo outro, e as suas ações não refletem aquilo que você está dizendo que você é. Então as pessoas ali ao redor elas vão observar você e ver se realmente você está comprometido com o negócio, pelo que eu entendi, e dali ela vai tirar uma medida até para isso até pode até estimular, como a gente estava falando da questão das pessoas que desestimulam, mas às vezes se for baseado nessa questão do comprometimento, da postura do cidadão, aquela, aquela, aquela forçada de barra que a pessoa dá para você, às vezes é o que você precisa para você acordar e falar, porra, não, realmente eu tenho que dar mais atenção para isso aqui, porque a galera tá dizendo aí que, porra, do jeito que você tá aí, você vai conseguir nada, você é mole, você fica aí, vai assistir série até altas horas da madrugada, acorda 1, 2, 3 horas da tarde, e você tá achando que você vai tocar para frente esse negócio aí. Se eu for olhar por essa ótica, a pessoa pode estar realmente te ajudando do que te atrapalhando, né? Ela tá te dando um sacode ali e fala, velho, presta atenção, pô, do jeito que você tá fazendo aí, você não vai conseguir muito resultado. Agora, tem também os outros pontos, né? Porque, assim, baseado nessa questão do compromisso, da postura, vem atrelado aquilo que a gente tem dito desde do primeiro vídeo, da primeira reunião, que é a questão de você saber quem você é no jogo. Você tem que se posicionar qual é a peça do jogo que você é. Você é peão,
você é bispo, você é torre, você é rei, você tem que saber qual é a peça que você é ali, estrategicamente onde você está posicionado. E aí isso tem muita relação com o processo de identidade. Você tem que saber realmente a sua natureza ali. Quando você tem isso bem formatado, quando você tem essa questão da sua identidade bem clara ali, e ela fica explícita para todo mundo, isso vai gerar um incômodo. É natural. Vai gerar um incômodo porque você, quando você tem a sua identidade definida, você não precisa mais esconder ela de ninguém. Então, naturalmente, em qualquer situação, você vai deixar transparecer o que você é, de fato. E isso vai incomodar as pessoas porque é uma outra realidade. Quando você ativa a sua identidade, você está jogando em um nível diferente. Você já não enxerga o mundo como as pessoas enxergam normalmente. Você já não vai ver as mesmas dificuldades que a pessoa está vendo, você não vai ver os mesmos obstáculos que a pessoa está vendo. Você vai conseguir enxergar a solução no problema. E aí parte muito de o cara que foi meu mentor, que é meu mentor, na verdade, né? De PNL, o Van, ele sempre disse que o problema não é o problema é o estado. O problema nunca é o problema. O problema é o estado, é o como você vai estar diante daquela situação. Como é que você vai se comportar diante do problema. Então, esse aí é onde você tem que focar. Não no que você diz como ser problema de fato, né? E aí eu achei muito interessante, desde a primeira vez que ele falou isso, eu falei, pô, é verdade, faz sentido. Porque problema, se a gente for parar para analisar, quando a gente nasceu, a gente já nasceu cheio de problema. Primeiro problema é que o relógio já começou a contar ao contrário. Você já vai se aproximando do dia da morte. Cada dia que passa é um dia a menos. E já tem um problema aí. Aí tem outro problema, que você tem que cuidar da sua própria saúde, porque senão você vai pro saco. Alguém tem que alimentar você, alguém tem que fazer, porque senão você embarca. E aí vem uma série de outras coisas. Aí você tem um problema que você tem a questão de que você não pode andar pelado por aí. Aí esse porra tem que resolver esse problema. Aí você já tem que pegar uma roupa. Então a vida inteira nossa é baseada em solucionar problemas. Se você é do tipo que se desespera e perde o controle na primeira situação mais, mais dura, assim, quando se trata de problema, realmente as pessoas que estão te desestimulando, entre aspas, estão corretas porque, velho, empreendimento é problema puro. Vai iludido isso que você falou aí, que a galera, principalmente na internet, e a galera acha que você vai pegar lá, vai sentar na frente do computador, vai bater meia dúzia de tecla, vai ficar milionário e pronto. Porra, acabou o trabalho aí, já deu por hoje. Vou gastar esse dinheiro, quando terminar aí eu volto, faço a mesma coisa de novo e ganho. Não é, velho. A galera que vai nessa pegada de que você vai ficar milionário da noite pro dia. Não vou botar no campo do impossível, porque nada é impossível, né? Porém, a regra não é essa. Geralmente não acontece assim. Todo império é construído tijolo a tijolo, velho. Tipo, os egípcios não nasceram daquele tamanho. Os romanos não nasceram daquele tamanho. Então, todos os impérios aí na sociedade que a gente percebe, os exemplos na sociedade foram construídos degrau por degrau, tijolo por tijolo. E você precisa ser extremamente especial para isso aí fugir à regra com você. Você precisa ser uma pessoa extraordinária. Isso, tipo, um exemplo único na história de você dar uma tacada e não precisar mais fazer nada na sua vida. São exemplos que aconteceram isso muito muito raros na história da humanidade, né? De pessoas que conseguiram fazer algo e mesmo assim
tem que saber também se na história dessa pessoa, esse evento que aconteceu, que ela conseguiu dar uma transformada de um dia para o outro, foi realmente de um dia para o outro, né? Porque é o que a gente diz, né? A gente trabalha durante 20 anos para poder explodir de uma hora para outra. Então, às vezes, o cara já vinha por trás ali, tentando diversas vezes, e aí, naquele dado momento ali, ele conseguiu achar a veia do negócio e o negócio explodiu. Aí você fala, porra, cara cagado de sorte, velho. De uma hora para outra o cara fez sucesso. Não foi de uma hora para outra. Ele já tem ali uma carreira por trás. E aí vem um outro ponto, que é realmente o ponto da questão da mentalidade. Quando você já tem essa questão da identidade ativada, vamos falar que você está fazendo tudo certo. Você tem identidade ativada, você tem comprometimento com o negócio, você tem determinação, você sabe que aquele negócio ali é o que você tem que fazer mesmo. Você dedica toda a sua energia naquele negócio para o negócio dar certo. Só que ainda tem mesmo com tudo isso, vendo seu esforço, vendo sua capacidade, sua determinação, vendo que você está arriscando, que você está tentando, vem a questão da mentalidade. Vai ter, não é uma coisa que acontece com um ou com outro, geralmente acontece com a maioria. Vão ter as pessoas da sua própria família que vão querer que você abandone esse negócio e volte para a dita estabilidade em que todo mundo vive, né? Vão ter amigos que vão falar que o que você está fazendo é maluquice, que você não deveria arriscar, que você tem muito a perder. E vai ter a família em casa, a pressão é maior que tem, velho. Porque, porra, você fica ali, a galera fica na sua cabeça, pô, e aí, e se não der certo? E se vem um monte de si aí no meio da história que quando você para pensar e você cai na conversa nesse tipo de assunto aí, você começa a enxergar realmente todos os pontos negativos e esquece dos pontos do e se der certo. Justamente porque o se no meio da frase muda completamente o contexto da história. Então, não se trata, principalmente empreendimento, não se trata de se vai dar certo ou se vai dar errado. Você tem que fazer dar certo. Você tem que fazer dar certo. Eu aprendi isso com o Conrado, que ele fala o seguinte: se o negócio não deu certo, se o negócio não deu certo de fato, é porque você desistiu. Porque você tem que tentar até fazer ele dar certo. Em um momento ou em outro ele vai dar certo. Porque existem N formatos para aquele negócio funcionar. Não é só o que você está pensando. O que você está pensando ali é uma gota no meio do oceano. De repente tem outra pessoa que tem um outro formato que se encaixa perfeitamente no seu produto, no seu serviço, que aquele negócio vai dar certo. Então, para você dizer que não deu certo, você tem que esgotar 100% das possibilidades. E para esgotar 100% das possibilidades, você vai demorar uma caralhada de tempo aí. Então, geralmente é isso. Quando não deu certo é porque você desistiu, velho. Não tem outra. E aí, como eu estava falando da mentalidade, vem a questão de, como eu estava falando no outro vídeo, né? Das pessoas que têm a mentalidade de galinha e das pessoas que têm a mentalidade de águia. Essa mentalidade de focar no estável, no ilusório estável, é mentalidade de galinha, não tem pra onde correr. É a pessoa que foi moldada, e não é culpa dela, não, é uma coisa que foi passada de geração para geração. E assim, a pessoa é moldada aquele formato ali de que você tem que ter uma estabilidade, você vai, igual a galinha, você vai ficar preso por alguém, produzindo para alguém, e tipo assim, o final da vida dela vai ser na panela. Você vai continuar preso. Você vai morrer preso. Você não vai ver o que é que tem além dos limites ali, porque você foi enclausurado naquele ambiente ali, naquele quadrado fechado, você não pode sair dali. Você é obrigado a produzir para alguém. E essa mentalidade como o Flávio Augusto gosta de falar, né, da CLT. A mentalidade da CLT é essa, infelizmente. Não tem outra, não tem como ficar passando a mão por cima da cabeça para dizer, não, não é assim, vamos pegar mais leve. É isso aí, velho. Não tem outra. A conversa tem que ser direta. É mentalidade de galinha. Como o Marçal fala, é mentalidade de escravo.
E quando ele fala isso, não é para ofender a pessoa, é para você entender o contexto da parada e ver como é que funciona o comportamento. Então não é culpa dessa pessoa falar aquelas coisas ali, é porque ela foi programada para aquilo. Você que tá saindo da caixa, entendeu? Então é você que tá abrindo suas asas para voar. Aí o que é que fala mais alto com relação a isso? Pelo menos o que é que eu aprendi. Eu vou continuar ouvindo, vai ser inevitável. Eu não vou brigar com ninguém por conta disso. Não vou excluir como os caras. Ah, você vai excluir as pessoas da sua vida. Você vai excluir sua família de sua vida? Não vai. Amizades até você se afasta e tal, você para de falar. Tá, beleza. Mas e aí sua família? Tá dentro de sua casa. Você vai o quê? Vai se desfazer da família toda, vai morar sozinho. Não vai, pô. Você tem que aprender a lidar com aquilo. Você tem que. Quando você faz esse tipo de coisa, você está fugindo da parada. Você não está aprendendo a lidar, você está fugindo. Se você foge, você é medroso. Para mim é bem claro isso aí. Então, eu não fugir, vou continuar ouvindo, vou passar a vida escutando. Só que eu quero que tem uma voz que fala muito mais alto do que isso tudo aí. É a voz do resultado, velho. Porra, quando você atinge o resultado é top demais, porque aí você olha pra cara de todo mundo e você fica assim, ó, velho. Sim, mas e aí agora? E é justamente isso, você tem que botar pra fuder pra poder ter resultado, velho. Porque quando o resultado aparece, ninguém mais tem o que falar. E aí a conversa muda, porque a galera que tava ali falando que não ia dar certo, que porra, isso é maluquice, porra, você vai perder dinheiro pra caramba nisso aí, e não sei o quê, vai ser a mesma galera que vai chegar pra você e falar: rapaz, não me disse, velho, que isso aí ia dar certo. Porra, eu sabia, você é top, pô, eu sabia que você ia conseguir. É a mesma galera que vai fazer isso, velho. Eu falo, eu sempre acreditei nele. Tipo daquele quadro de Faustão, né? Eu ainda brinco com o pessoal, falo: olha, você tá falando isso aí. Se algum dia da minha vida eu aparecer em Faustão e ele fizer aquele quadro lá do Aguenta Coração lá, e você falar que você sempre acreditou em mim, eu vou lhe desmentir na frente do Brasil todo. Vou falar, é mentira. Quando eu tava começando, eu disse que não ia dar certo, que eu não tinha capacidade, que isso, aquilo, aquilo outro. Olha o que você tá falando. Aí a galera dá risada. Mas é isso, velho. Você tem que brocar, velho, para poder ter resultado. Mostra o resultado. O resultado fala. É a voz que impera em cima de todas as outras, velho. Não tem outro caminho. Se mate para poder atingir resultado. Que quando você atingir resultado, essas vozes aí vão se calar todas, uma por uma. E vão ser obrigadas a entender que realmente o que você estava fazendo, de fato, era a coisa certa que tinha que ser feita e causa uma parada na própria pessoa que criticava de que, porra, por que eu não fiz também? Que é o pior, velho. Fala, porra, principalmente aquela pessoa que tem uma capacidade intelectual maior que a sua, que geralmente acontece isso com esse tipo de gente, que ele, porra, velho, como é que ele conseguiu e eu porra, tipo, eu estudei pra caramba, eu tenho mais currículo que o cara, eu não consegui, eu não. Velho, é fazer, velho. O que a gente tá falando aqui é o fazer, puramente fazer. Só faça, velho. Faça que as coisas vêm uma puxando a outra, quando você vê, o negócio já tá andando e você nem entende, às vezes você perde o fio de como é que aquilo chegou naquele ponto ali. Você olha pra trás e você, porra, como foi mesmo? Você nem lembra, velho, porque você só tava fazendo. Show. Bom, então eu anotei algumas coisas aqui durante a sua fala, que é o seguinte. Lembrei de um vídeo que eu estava vendo de Will Smith falando sobre atingir objetivos, né? Ele fala assim, você não tem que construir, se você quer construir um muro, você não tem que pensar, eu vou construir o maior muro da história, o mais bem assentado muro, o mais fantástico muro. Eu falo, não, esqueça isso. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um tijolo e vai dizer, eu vou assentar esse tijolo da melhor maneira que eu consigo. Você vai ser o melhor tijolo assentado no planeta inteiro. Depois você vai pegar outro tijolo, você vai fazer a mesma coisa. Quando você vir, você vai ter um muro. Então, eu acho que é bem essa mentalidade aí. Você falou também da questão do cara. Não, o cara deu sorte. Do nada, de uma hora para outra, o cara foi lá e conseguiu atingir o objetivo dele, ter sucesso e tal. E aí eu lembro, quando tinha o nosso estudo lá do livro de Napoleão Hill, né?
que a gente falava sobre persistência, que a gente lançou a hashtag Aprenda com a Libélula. E eu contei aquela história, vou recontar aqui porque ela vale a pena. Estava em casa trabalhando, no meu computador e tal, de repente entrou uma libélula em casa, do nada. Libélula tem gente que conhece mais como cavalinho, né? É aquele bichinho lá que tem 4 asas, enfim. Ele estava lá voando pela sala de casa e tal, e tentando sair, e a porta, era a porta de correr, e estava fechada, tinha, sei lá, um palmo de distância, 4 dedos de distância, que era por onde ela conseguiria sair. E ela começou a se jogar contra a porta, que a porta era de vidro. Então ela achou que, beleza, é só seguir reto aqui que eu vou chegar lá. Ela batia na porta e voltava. Depois ela ia um pouquinho mais para o lado, batia na porta e voltava. Ia para o lado, batia e voltava. E eu fiquei impressionado observando aquela atitude dela. Ela ia com toda a vontade, véio, com toda a disposição que ela tinha. Eu sei que ela foi batendo para um lado, batendo para um lado, batendo para um lado, até que chegou uma hora que ela saiu. Conseguiu sair da sala. E naquele momento eu fiquei paralisado assim, porque eu entendi a diferença entre persistência e teimosia, vendo aquela libélula tentando sair lá da sala de casa. E aí depois eu até compartilhei isso com vocês e tal, e é o que eu vou compartilhar agora, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, pô, você é teimoso, eu tô dizendo a você que não vai funcionar, desista disso. E você não desiste. E aí, às vezes, a gente se sente também, pô, realmente a pessoa tem razão, eu acho que eu tô sendo teimoso, tá na hora de desistir disso. Aí, será que você tá sendo teimoso ou você tá sendo persistente? Essa que é a grande, acho que é a grande chave também que a gente precisa virar na cabeça. O que é teimosia? Pô, eu tô fazendo o negócio do jeito certo e não tá funcionando. Então o problema não está na minha ação, o problema está no entorno. Eu já passei por essa fase também. Então eu fui lá, fiz fazer meus conteúdos, tentava vender meus cursos, as pessoas não queriam comprar. E aí o pessoal não está entendendo a minha proposta. Aí fica aí, não compra o curso, aí depois tem o problema lá, aí se lenha, aí pô, podia resolver o problema com o meu curso, mas não comprou o curso, não resolve. Então sempre reclamando, sempre colocando a culpa nas outras pessoas, né? Pô, é claro, eu estou explicando aqui o funcionamento do negócio, não é possível que as pessoas não conseguem entender. O cliente que é burro, né? Isso é muito comum em empresas que fabricam software, né? O sistema é perfeito, o usuário que é burro, que não sabe usar o sistema. E aí isso é teimosia, né? Normalmente quando você coloca a culpa no externo, você está dizendo o seguinte, eu não vou mexer 1 milímetro, eu estou fazendo tudo certo. O meu processo de venda, o meu marketing, o meu conteúdo está perfeito, eu não preciso alterar nada. Então as pessoas é que têm que se adaptar a ele. Então isso aí é um indício claro de que você está sendo teimoso. O que é um cara persistente? Poxa, eu fiz dessa maneira e não consegui atingir o resultado que eu desejo. Ok. Como que eu posso fazer isso diferente? Ah, vamos ajustar isso aqui, vamos mudar, vamos apertar esse parafuso. Beleza, bota para rodar de novo. E aí? Poxa, também não foi. Ok, descobri mais uma maneira de não fazer, que o Edson falava, né, o Thomas Edison. Descobri mais uma maneira de como não fazer. Beleza, qual é a próxima alternativa que a gente tem? E fazendo essas alterações, e fazendo pequenas mudanças. E aí pode chegar no momento que você compreende verdadeiramente o que está acontecendo, e aí você vai lá e encontra a solução, ou que aos poucos você vai ajustando e vai chegando mais próximo daquele resultado que você quer. E aí, um outro ponto que eu acho que é crucial aqui na nossa conversa, é aquela coisa de quando você é criança, né? Hoje eu vejo muito isso. Eu fui na casa de um amigo meu uma vez e tava ele lá com a filha dele, né? A menina bonitinha, tem uns 4, 5 anos, alegre, né? Feliz e tal. E o pai e a mãe tratam a menina como uma princesa, realmente. Não que não deva tratar. Mas eu comecei a perceber o quanto que a gente acaba estragando os nossos filhos. Porque a gente não dá nenhum tipo de resistência para eles. Ah, você é bonitinho. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Oh, que bonitinho. Aí vai lá e dá para a criança. Aí o pai fala, oh, não. Aí a criança começa a chorar, começa a se espernear. E, oh, não chore não. E pega, carrega no colo. Não, tá bom, eu vou te dar. E isso você vai, sem perceber, você vai estragando, você vai destruindo a capacidade, a resiliência do seu filho. Você vai destruindo a capacidade dele de criar alguma coisa. Por quê? Para ele criar alguma coisa, ele vai precisar ter persistência. E a persistência só nasce da frustração. Então você tentou fazer, não deu certo. Aí você tem 2 caminhos. Ou se você desiste, você tem 3 na verdade. Ou você desiste,
Ou você continua chamando, dando murro em ponta de faca, tentando fazer a mesma coisa na esperança de que vai funcionar de uma hora para outra, ou você muda a sua atitude e faz de uma maneira diferente. Então, quando você dá tudo o que seu filho quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer, você está destruindo a capacidade dele de ser resiliente, de enxergar que, pô, isso aqui não deu certo, vamos fazer de uma outra maneira, vamos fazer de uma forma diferente. Né? E até, de, às vezes, aceitar. Né? Note como a persistência passa por isso. Eu acho que quando você destrói a capacidade de resiliência de uma pessoa qualquer, ela normalmente tem dois caminhos. Ou ela vai desistir daquilo, ou ela vai continuar fazendo, mesmo sabendo que não está funcionando. E o que é o que é a persistência, na verdade? É essa capacidade de você entender que aquilo não deu certo, aceitar que aquilo não deu certo, e aí mudar o plano, fazer de uma forma diferente. E a gente está destruindo os nossos filhos, né? A nossa geração. Talvez não a minha, mas tipo, dos meus filhos para frente, o negócio está ficando crítico. Porque todo mundo é bonitinho, todo mundo é legal, vai conseguir o que quer, como ele é fofinho. E quando ele for para a vida real, ele vai começar a se deparar com situações que não vai ter ninguém lá para passar a mãozinha na cabeça dele, para dizer que ele vai conseguir, que vai dar tudo certo. E aí você começa a ver o aumento que a gente está tendo de ansiedade, de depressão. E isso é muito em decorrência disso. Né? A gente não está fazendo com que as crianças passem por frustrações. Não estou dizendo que você vai frustrar seu filho o tempo inteiro. Mas tem situações em que você precisa exercitar isso nele, porque isso é o que vai dar para ele a força de vontade para ele atingir os resultados que ele quer na vida. E aí, isso se linka muito com outra questão, a questão da persistência, né? O que é persistência? A gente também pode ter isso como disciplina. E a gente tem aquela coisa do talento versus disciplina. E a gente privilegia, pelo menos aqui no Brasil, privilegia muito a questão do talento. Pô, fulano é muito talentoso. E normalmente quando a gente vê uma pessoa talentosa, a gente fala, pô, fulano tem um futuro brilhante, vai chegar longe. Né? Eu confio em você. Tem o dom. Tem o dom, exatamente. E durante muito tempo eu acreditei nisso. Não, geralmente você acha que não, eu sou talentoso, eu sou incrível, eu sei tudo, né? Tipo, só falta um detalhezinho, eu tô quase chegando lá. E as pessoas reforçam isso em você, né? Quando você demonstra ter algum tipo de talento. E durante minha vida inteira eu ouvi isso. Não, pô, você é um cara talentoso, você é um cara estudioso, você é um cara trabalhador, você vai chegar lá. Eu confio em você. Você tem muito potencial. Sempre ouvi isso a minha vida inteira. Você tem muito potencial. E eu ia nessa, porra, é verdade, eu tenho muito potencial. E eu achava que simplesmente o meu potencial bastava. Que eu ia chegar e uma hora as pessoas iam reconhecer o meu potencial e ia dar tudo certo. E aí você vai se iludindo com isso, até que chega no ponto que você percebe que, porra, isso aqui não está funcionando. Isso não está dando certo. E aí eu fui vendo, né, qual é o oposto disso, né? Qual o antídoto para a questão do talento? É a disciplina. E aí a gente pensa, mas se você tem talento, você não precisa de disciplina. Muito pelo contrário. Foi o que eu acabei percebendo, né? Apesar de ter o talento, eu não conseguia fazer as coisas funcionarem. Porque você sempre vai no improviso, eu sei fazer, você chega lá na hora, quem sabe faz ao vivo e vamos nessa. E acabou. Né? Que, inclusive, essa é uma proposta dos nossos encontros, né? Quem sabe faz ao vivo. Só que por quê? A gente está tentando trazer a nossa experiência, a nossa vivência do dia a dia. Não é algo simplesmente teórico. Então a gente está falando de coisas que a gente está praticando. E aí, nesse caso, faz sentido da gente trazer aquilo que está passando pela cabeça, porque é aquilo que eu estou vivendo no momento. Então, estou tentando trazer a você que está assistindo para esse lado. De, pô, beleza, como é que é? Qual é o mais próximo de executar isso que eu consigo conceber, que eu consigo enxergar, né, para quem está assistindo? E é isso que a gente está falando aqui. Mas quando você vai para um negócio, quando você vai montar uma estrutura, você precisa de um planejamento. Imagine que que os arquitetos do mundo, né, por exemplo, agora a gente chegou num ponto interessante. O arquiteto é um cara que tem uns caras que são muito bons. O cara tem um talento, o cara tem um dom, o cara nasceu para aquilo. Mas isso faz com que ele projete um prédio, um apartamento, uma casa sem uma planta? Ele chega e diga assim, não, eu sei tudo, pô, fique tranquilo, de boa. Vamos lá, eu vou dizer a você exatamente o que você precisa fazer, você vai executar e vai dar tudo certo. Eles simplesmente não fazem isso. Eles fazem um projeto, criam, né, uma visão, às vezes até em 3D, mostra como é que vai ficar aquele negócio quando a pessoa entrar na casa e tal. Isso é planejamento.
O cara está desenvolvendo um plano para atingir aquele objetivo, por mais talentoso que ele seja. Um engenheiro também é a mesma coisa. Só que a gente tem essa coisa, essa crença de que não, eu sou bom, eu sou talentoso e eu não preciso me preparar, eu só chegar lá e fazer. Só que o lance é, disciplina vence talento. Eu sou muito fã de Fórmula 1, todo mundo sabe. Eu lembro do campeonato de Fórmula 1 de 2016. Tinha lá 2 pilotos competindo na mesma equipe, que era o Lewis Hamilton e o Nico Rosberg. Nico Rosberg é filho de um campeão mundial e tal, então tinha toda aquela coisa de que, pô, o cara é filho de um campeão mundial. Provavelmente não deve ser lá essas coisas. E o Hamilton, cara que veio de infância pobre, o pai tinha 3 empregos para manter no automobilismo, primeiro negro da Fórmula 1, toda aquela história, né, de superação. E ele é um cara considerado um dos mais talentosos da geração dele, né, da Fórmula 1. E na cabeça das pessoas não tinha jeito do Rosberg conseguir ganhar dele, porque ele era simplesmente muito superior ao Rosberg. E o que é que esse cara fez, né, o Rosberg? Ele focou no ano de 2016 que ele ia ganhar agora aquele título. E ele começou a fazer tudo que estava ao alcance dele, exercício físico específico, contratou médico para trabalhar a questão do jet lag, que eles viajam de país para país, né, muda o fuso horário, os caras ficam com a cabeça meio louca lá. Se afastou da família, né, colocou foco 100% em conseguir ganhar o Campeonato Mundial de Fórmula 1. E no final do ano ele foi lá e venceu aquele campeonato, e 5 dias depois ele desistiu, saiu da Fórmula 1. O pessoal fala até que ele foi covarde ao fazer isso e tal. Mas hoje, observando isso, e as pessoas falam, aquele campeonato lá, o Hamilton só perdeu porque o carro dele, naquele ano só deu problema no carro dele. Teve um dia lá que estourou o motor dele e tal, e por isso que ele perdeu só por 5 pontos. Só que a questão é, se o Rosberg não tivesse se preparado, se ele não quisesse tanto aquilo, ao ponto de mudar tudo que estava ao redor dele, que estava impedindo que ele atingisse aquele resultado, ele não ia estar em condições de aproveitar aquela situação. Entende? Esse é o grande ponto. Talvez se o motor do Hamilton não tivesse quebrado, não tivesse dado tantos problemas no carro dele, ele não tivesse conseguido vencer. E tá tudo bem, o cara fez o máximo que ele pôde para atingir aquele resultado. Mas o fato dele estar totalmente preparado para aproveitar aquela oportunidade fez com que ele pegasse as oportunidades que foram surgindo ao longo do ano. E no final do ano ele foi lá e conseguiu atingir o objetivo dele. E foi algo que foi tão desgastante para ele, ele teve que sair tanto da zona de conforto, que imagine você ter a alegria de ganhar um título mundial de Fórmula 1, sendo que seu pai ganhou o título, então existia uma pressão grande na família para que ele também repetisse o feito do pai. Você conseguir algo dessa magnitude, 5 dias depois você cai fora. Tipo, eu não quero mais isso aqui. Então foi um nível de estresse, um nível de esforço descomunal que ele teve que fazer para atingir aquele objetivo. Tanto que ele chegou ao ponto e falou, não quero mais, eu já fui lá e consegui provar para mim mesmo que eu conseguiria fazer isso. E ele reconhece que Hamilton realmente, inclusive está na cabeça dele entre os 5 maiores pilotos da história da Fórmula 1. Mas ele foi lá e conseguiu vencer, conseguiu bater aquele cara, mesmo não tendo o talento que ele tinha. E eu acho que, inclusive, isso acendeu a luz na cabeça do Hamilton, que o talento dele só não era suficiente. Depois disso, eu comecei a perceber ele muito mais disciplinado. Então, ele começou, beleza, eu sou talentoso, mas eu posso levar o meu talento a outro nível se eu adicionar disciplina. E eu aprendi muito com isso. E eu comecei a buscar, internalizar isso. Falei, poxa, se eu quiser atingir algum resultado, eu vou ter que desenvolver minha disciplina. Não adianta só o talento. O talento ele vai facilitar a execução. Mas muitas vezes você precisa. Só executar não é o suficiente. Você precisa executar num nível acima. Digamos que você já execute num nível acima da maioria das pessoas. Mas você precisa fazer mais do que isso para poder atingir o resultado. Às vezes você tem o talento de dar aula, beleza. Mas você precisa desenvolver a competência de vender, de apresentar isso de uma maneira que as pessoas consigam enxergar o benefício que elas vão ter com relação àquilo. Você precisa desenvolver a capacidade, a habilidade de trazer as pessoas certas para te ajudar a desenvolver o seu negócio. Tem uma série de competências que você precisa desenvolver e que você não tem. Então, só achar que você vai chegar lá só porque você tem um talento é ilusório. Talvez você vai chegar lá numa sala de aula. Você vai ser pago para alguém para chegar lá e dar uma excelente aula. Mas para você montar um negócio, o jogo é outro. Você precisa de outras competências que você não tem. Aí, disciplina vence talento. Eu não tenho essa competência, mas eu tenho a disciplina necessária para desenvolvê-la. Então, o Kaito, dono da Chili Beans, fala muito disso, né? Que
lá no céu, antes de nascer, que ele tinha duas filas, que era a fila do talento e a fila da disciplina. Qual que você quer? Ele falou, pô, eu quero a fila da disciplina. Ele mesmo fala que ele não é uma pessoa muito talentosa, ele não é um cara genial, mas ele é uma pessoa muito persistente, uma pessoa muito disciplinada e, não raro, ele vai lá e consegue atingir os objetivos que ele tem na vida. São habilidades, né? Que o cara vai desenvolvendo para poder atingir um nível, principalmente quando a gente fala é, em alto desempenho, que aí também tem que saber o que é que você quer para sua vida, né? Você quer ser ali a média do que você está executando, beleza. Agora, se você quer jogar lá em cima, se você quer partir para o alto desempenho, a conversa é completamente diferente, velho. É completamente diferente. Tanto que, sobre a questão do negócio, que a gente discutiu outro dia, eu nunca consumi tanto conteúdo relacionado à franquia quanto eu tenho consumido atualmente. Véio. Porque eu entendo que quando você parte para esse mundo de franquia, a franquia não é só você abrir um ponto em cada lugar e tá tudo certo, não. Velho, é aquele dia a dia ali de problemas que você tem que resolver, ele vai exponenciando, velho. Você vai expandindo, os problemas vão expandindo junto. E aí você tem que sacar qual é como é que funciona esses caras, velho. Como é que a mente dos caras operam, é completamente diferente. Você vê ali, por exemplo, no Shark Tank, você vê que quando alguém chega para apresentar o projeto para eles, os caras calculam tudo muito rápido, velho. É nítido isso, tanto que quando eles calculam que já bate ali diferente, ele pergunta logo como é que você conseguiu chegar nesse resultado. E eles conseguem provar para a pessoa que o cálculo que ela fez está completamente equivocado. Eu falo, não, você está viajando aí no que você está falando, porque a conta não fecha. E tipo assim, não é um que fala, são todos que concordam. Então todos calcularam ao mesmo tempo ali, fizeram exatamente o mesmo cálculo. Aí eu entendi ali o que? Eu falei, velho, é padrão isso aí, velho. E quando você tem a visão da programação neurolinguística, né? Você reconhece o padrão. Eu falo, velho, isso aí não é um ou outro, não. Isso aí é o padrão, velho. Os caras calcularam exatamente no mesmo momento e chegaram à exata mesma conclusão sem um conversar com o outro. Então, se isso aí aconteceu, é porque é padrão. Se é padrão, não tem outro caminho. Você tem que repetir aquele padrão ali para poder você chegar no mesmo resultado dos caras. É diferente do que todo mundo acredita, né? Que fala assim, mas faça diferente, padrões não existem, velho. Tudo no mundo é padrão, velho. Tudo no mundo é padrão. A repetição de átomos é padrão. Se na medida dos átomos já é padrão, todos os outros movimentos são padrões que se repetem desde o início dos tempos, velho. Desde o início dos tempos. Então, não raro os fatos que ocorrem hoje que são causados exatamente pela repetição de padrões. O resultado na sua vida é uma repetição de padrão. Ah, as coisas que você tem, a pessoa que você é uma repetição de padrão e muitas vezes de um padrão que não é nem seu, foi um padrão instalado de outra pessoa em você. Então, você vê coisas simples assim, você vai vestir uma calça, você não repara, mas você vai vestir uma calça, você sempre bota a mesma perna primeiro. É um padrão. Você vai escovar o dente, você pega o mesmo lado, sempre, primeiro, porque é padrão. A sua vida toda é baseada em padrão. Aí quando eu aceitei a questão dos padrões, eu falei, porra, se tem padrões, existem dois tipos de padrões. Tem os padrões negativos e os padrões positivos. Qual é a minha ideia? É entender e aceitar os padrões negativos, para daí eu saber como é que eu vou lidar com eles. Não é simplesmente, vou excluir. Se vai excluir sem você entender, você não vai excluir, velho. É que você mata um inimigo que você não sabe onde está. Então,
é você entender, aceitar e entender, para daí você tomar uma providência e focar no padrão positivo para tentar assimilar o padrão positivo, porque para você tornar aquilo um hábito, você transformar ali o padrão de outra pessoa, um padrão positivo em um hábito seu, um padrão seu, exige disciplina, véio. É isso que você estava falando aí, exige disciplina, pô, porque você tem uma vida toda baseada em padrão negativo. Você acha o quê? Que você vai começar hoje, na primeira semana você já vai estar funcionando do mesmo jeito que uma pessoa de alto desempenho funciona? Não vai, pô. Você tem que ir desenvolvendo isso por muito tempo. Agora você tem que fazer isso o tempo todo. Todo dia você tem que executar aquela tarefa ali para poder transformar aquilo em um hábito natural seu. É que nem como eu gosto de falar, né? Forma uma trilha neural, né? O hábito forma uma trilha neural que é como se fosse numa floresta tivesse aquelas duas faixas de pneu onde passa carro o tempo todo, ou aquele caminho sem os matos, né? Que é onde as pessoas passam caminhando o tempo todo. Aquilo ali é a trilha que tem na sua cabeça de que você percorreu aquele caminho o tempo todo. Quando você vai criar uma trilha nova, você vai estar abrindo a mata e você vai passar por aquele caminho. Na primeira passada, quando você voltar, não tem caminho ali ainda. Você tem que se ligar por onde você passou para você voltar de novo e você tem que repetir esse processo desse caminho o tempo todo até fazer a trilha igual ao que tinha no negativo. Só que quando você faz esse tipo de coisa, o que é que acontece? Você está focado em abrir aquela trilha ali. Você mantém o foco naquilo ali. E você deixa de passar na outra. Consequentemente, os matinhos começam a crescer na outra e aos poucos aquela outra trilha vai desaparecendo. É assim que funciona o cérebro da gente. E aí, quando eu saquei, eu falei, porra, eu tenho que saber o que esses caras sabem, velho. Se eu quiser mesmo botar o negócio para crescer a nível Brasil, eu tenho que saber o que esses caras sabem e eu tenho que operar da forma que esses caras operam. Para poder eu entender como são as regras do jogo. E aí que eu percebi, né? A primeira descoberta é que nada é o que você imagina. Então eu vi que é muito mais problema do que desfrute, né? E aí eu adotei a teoria, a filosofia de Marçal, né? Você tem que amar os problemas, velho. Ama os problemas e tá tudo certo. Você resolve eles e a fato de você resolver os problemas, você vai começar a crescer e atingir o resultado, né? Que é o que a gente sempre é o que a gente mais deseja. É a busca pelo resultado. E aí, além um ponto que eu ia falar um pouco mais para trás, que além do fator familiar, do fator amigos, do fator das pessoas que vão estar ali para poder pegar no seu pé, tem mais dois personagens aí. O do cara que já chegou em algum lugar e que você pede auxílio a esse cara. E tem pessoas assim, volto a dizer, às vezes a pessoa está fazendo isso involuntariamente, ela não sabe, mas o cara tá te passando aquelas as dicas e tal, e vai te levando por um caminho, e aí quando ele percebe que você tá chegando em um ponto que tá ultrapassando o ponto dele, ele te segura para você não passar. Então, isso também é perceptível. Você saca quando a pessoa já não está querendo te entregar mais nada porque ele está com medo de que você passe ele. Enquanto naquele círculo ali de amigos, ele era o cara top, para ele estava tudo certo. Mas a partir do momento em que ele viu que tem alguém que ele está ali mostrando o caminho das pedras e a pessoa está passando ele, já não é mais interessante. Então ele vai fazer o máximo para poder segurar você de impedir que você ultrapasse ele. E acontece isso. E aí é o que os caras geralmente falam, né? Quando aquele círculo já está pequeno, é igual a lagosta, né? A concha da lagosta chega uma hora que ela fica muito pequena, ela tem que sair, que é o momento que ela fica vulnerável. E aí ela sai
para poder ela ir para outra concha maior, porque aquela que ela tá apertada. Se ela ficar naquela, ela morre. É a mesma coisa. Se você ficar naquele círculo ali e você vê que você não está mais crescendo, você vai morrer, pô. Então, e quando eu digo morrer, não é que vai quebrar seu negócio, sua ideia vai ser perdida, não é nada disso, não. É que o fato de você parar, para mim, tudo que prospera está vivo. Quando você para de prosperar, que é o parar de crescer, você já está morrendo já. Então, a natureza é assim. Nada para de se desenvolver. Quando para, é porque morreu. Então, se você continuar naquele círculo, seu negócio vai morrer. Você tem que buscar um círculo maior. Eu sempre busquei, quando eu internalizei essa psicologia, eu sempre gostei de ser o menos favorecido no grupo. Eu falo, porra, velho, eu tenho que ser o cara menos experiente no grupo, porque eu estou visando o meu aprendizado. Não que eu não tenha nada a ensinar para os outros, que é aquilo que a gente sabe. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Eu vou ter coisas para passar, até porque tem outras experiências, tem outros pontos de vista, mas eu foco no meu aprendizado. Então, eu tenho que ser o cara que sabe menos ali. Eu tenho que ser o cara que tem menos experiência ali para poder aprender mais, porque o meu foco principal é crescer. E aí, eu vou chegando a patamares, a níveis de que o jogo já roda em outra velocidade, em outra em outra frequência, que é o que acontece na Fórmula 1 mesmo. Tem os pilotos da linha de frente, tem os pilotos que são retardatários, que você já assim, salva uma surpresa ou outra que acontece na corrida, você já sabe o grupo que vai estar na frente e o grupo que vai estar atrás. Porque já tem ali uma faixa que limita. Aí tem vários fatores. Tem questão de motor, tem carro, tem equipe, tem piloto, tem uma série de coisas que somadas influenciam naquele resultado. Não diferente a sua vida. Seu resultado depende da série de fatores que vêm agregados aí, a sua competência, o tanto que você conhece sobre o assunto, a disciplina que você tem, a determinação que você tem. Então, tudo isso Network. somado, o network que você tem, tudo isso somado é o que dá o seu resultado atual. Então, se você está fazendo tudo do jeito que você está fazendo e você está nesse resultado atual, para eu chegar no outro nível, eu tenho que fazer o que outras pessoas fazem. Eu tenho que fazer uma coisa a mais do que o que eu estou fazendo. Senão a conta não fecha. Show de bola, irmão. É isso mesmo. Você falou aí da questão do problema, né? E então, pra gente fechar aqui, já tá ficando tarde. Me cai uma ficha. Só tem problema quem cresce, velho. Você não tem problema, tá na zona de conforto. E tá mais próximo de morrer. Eu lembro de quando o Robin Williams se matou, né? Cara, eu fiquei sem entender durante muito tempo na minha vida, tentando entender porque que ele fez aquilo. Que é um cara famoso, conhecido no mundo todo. Ganhou Oscar, né? Um cara milionário. Então, porra, o cara tinha tudo que uma pessoa poderia querer na vida. Por que esse cara se mata? Por que ele chega ao ponto de fazer uma coisa dessa? Não é tipo, a vida dele era péssima, era uma droga e ele resolveu se matar. O cara, tipo, quem olha de fora, né, que acredita que sucesso é você ser reconhecido onde você for, é você ganhar prêmio, é você ter muito dinheiro. Desse ponto de vista, a vida do cara é um sucesso absoluto. Por que esse cara se matou? E aí, depois de muito tempo pensando sobre isso, eu cheguei à conclusão de que ele se matou porque ele não tinha desafio. Ele já tinha chegado na cabeça dele o máximo que ele podia alcançar. Que é aquilo que as pessoas falam pra gente. Quando a gente tiver dinheiro, aí vai ser massa. Quando a gente for famoso, vai ser muito legal. E aí você chega lá e você vê que não resolveu o problema. Você continua sentindo aquele vazio, né, aquela angústia. E como é que você resolve isso? Aí é aquela conclusão que a gente já chegou aqui. Ou se você se mata, ou você vai ajudar outras pessoas. Então ele escolheu a primeira opção. Então se não tem desafio, não tem nada que instigue você a acordar de manhã para fazer aquilo, para executar, você está um passo da morte. Ou vai ajudar outras pessoas, ou vai se matar. Então é isso. O indicativo de que a gente está crescendo, que a gente está se desenvolvendo, é exatamente ter problemas. Então, problemas são. Eu não gosto nem muito dessa palavra, eu prefiro desafios. Né? O desafio, eu acho que ele tem uma coisa, tem uma energia diferente. Quando eu ouço a palavra desafio, eu sinto uma coisa que é para eu chegar lá e passar, e resolver. Né? Problema já sinto como uma coisa que, tipo, não tem jeito.
Então, acho que desafio seria mais apropriado para mim, pelo menos, porque eu encaro ele de uma maneira diferente. Tem um desafio para você. Quando alguém chega e fala, pô, tem um desafio para você, você já se prepara, e aí qual é o desafio? Você já monta ali a guarda e já quer cair para dentro para resolver. O cara fala, rapaz, tem um problema aqui, aí você, o que foi que aconteceu, velho? A postura é diferente, né? Eu acho isso interessante, como palavras que são sinônimas, né, acabam gerando sentimentos, estados de ânimo diferentes na gente. E é isso, né? Para mim, eu acho que o assunto foi bem coberto, foi bem interessante. E eu passo para você as considerações finais aí, caso você as queira fazer, para a gente concluir o nosso encontro de hoje. Eu queria fechar só com a coisa que já foi dito aqui, e é a palavra de comando, né? Uma coisa que a gente já tem tocado, batido nessa tecla já há um tempo, que é a questão do fazer. Independente de qualquer coisa, faça. Independente do grau de conhecimento que você tem agora, das pessoas que estão te botando para cima, te botando para baixo, faça. Independente de qualquer coisa, faça. E aí, você fazendo, você vai ter resultado. Ninguém colhe nada sem plantar. Então, se você plantou, vai nascer alguma coisa. Faça. Faça, que o resultado já é o suficiente para poder... Você não precisa falar nada. Só é você deixar o resultado falar por você. E aí você vai saber se realmente o que você está fazendo é aquilo que você quer ou não é. Só faz. Beleza. Eu também lembrei de uma história aqui que eu quero contar só para a gente fechar aqui. Foi o Érico Rocha contando isso outro dia. E um professor, uma história real até, um professor de uma universidade qualquer, aí, não lembro o nome agora, ele ministrava um curso de fotografia. E ele fez um experimento. Pegou 2 grupos, e aí ele disse para o primeiro grupo que eles iam ter que a avaliação deles ia ser com base na quantidade de fotografia que eles conseguissem tirar durante o semestre. Então, quanto mais fotografias eles tirassem durante o semestre, melhor seria a nota deles. Para um outro grupo, ele disse que a nota estaria associada com a qualidade da fotografia que essas pessoas tirassem. E beleza. Depois de um semestre inteiro passado, aí ele pergunta, né, quem você acha que conseguiu as melhores notas? O que é que você acha, Pita? Você conhece essa história? Não. O que é que você acha? Porra, se eu for pegar aqui pelo que eu penso, eu vou nas que tiveram mais qualidade. Pois bem, é o que a gente pensa normalmente, né? Uhum. Agora, olha que negócio interessante. Foram as pessoas que tiraram mais fotos. Normalmente a gente pensa, pô, o cara foi tirar foto e ele vai tirar foto de qualquer jeito, porque ele está mais preocupado com a quantidade do que com a qualidade. O cara que está preocupado com a qualidade, ele vai tirar a foto. O que é que vai acontecer? Nenhuma foto vai estar boa o suficiente. Ele está procurando a foto perfeita. O cara que está tirando a foto porque a quantidade vai levar ele até uma melhor nota, ele está tendo mais oportunidades de praticar a fotografia e mesmo sem se dar conta disso, ele está melhorando, porque assim, ele está tendo aula de como tirar uma boa foto. Só que o objetivo dele é tirar a maior quantidade de fotos possíveis. À medida que ele vai tirando foto, ele tem a probabilidade, a possibilidade de comparar as fotos que ele tirou, sei lá, antes da aula para a quantidade de fotos que ele conseguiu tirar depois da aula, depois de uma semana. E naturalmente esse cara vai melhorando, porque ele está aprendendo um conceito novo e está praticando aquilo, está aprendendo e está praticando. Por mais que o objetivo dele seja tirar a maior quantidade de fotos possível, ele começa a adquirir a habilidade de tirar uma quantidade alta de fotos, mas com uma qualidade cada vez melhor, por causa dos conceitos que ele está recebendo. O cara que está lá fazendo o curso e está focado na qualidade da foto, ele está recebendo o mesmo conteúdo, só que ele está praticando muito menos. Então ele está em busca da foto perfeita. Ele tira uma foto, aí olha para a foto, essa foto não ficou boa. Aí ele descarta a foto. Aí ele vai lá e tira outra foto. Aí ele olha para essa foto também não está boa. E nunca vai estar boa. Porque ele sempre vai ter alguma coisa que ele pode melhorar na foto. Então ele vai estar o tempo todo buscando isso. E aí vai chegar no final do semestre, ele vai ter que apresentar alguma foto. Então ele vai buscar lá a foto que ele achou que foi a mais bonita que ficou. Ou, se ele não tiver conseguido se decidir, ele vai acabar tirando qualquer foto, porque ele precisa apresentar. E aí, provavelmente, o negócio não vai dar certo. Enquanto a galera que tirou toneladas de fotos chegou no final do semestre com
percepção, com a capacidade de tirar fotos melhores, simplesmente porque eles exercitaram tanto aquilo que eles começaram a perceber a diferença entre uma boa foto e uma foto ruim. Sim, sim. Ou seja, disciplina vence talento. Eu queria terminar com essa história aí. Faz sentido. Faz sentido. Né? O maior crítico que a gente tem somos nós mesmos, né? Sim. Então, faz sentido. Total sentido. Então, meu irmão, valeu, obrigado. Valeu não, né? Valeu, obrigado pela live de hoje. Como sempre, cada dia melhor, cada dia com mais insights aí pra gente. Vamos praticar mais um pouquinho e amanhã a gente volta para Bora. compartilhar os nossos aprendizados. Fechou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.